esta segunda fase do treinamento, em que vamos colocar as mãos na massa, não é? Mostrar aí como é que produzimos este material, este conteúdo pedagógico digital, e para isso, a Nayara ou o Helder vão estar aqui também, trocando algumas ideias, lançando alguns desafios, e vamos estando aí a complementar esta visão da estrutura, da metodologia, que é tão importante, bem com as ferramentas da nossa plataforma que permitem fazer esta magia, não é mesmo, Helder? Não é, Nayara? Exatamente, exatamente. O primeiro grande nome que nós vamos aprender é o nome da nossa ferramenta de criação, não é, Nayara? Que é o WeCreate. Isso. WeCreate, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Nós com o WeCreate estamos aqui mostrando aquele aplicativo que a Sayonara falou lá no início, que vocês vão instalar amanhã, tá bem? Cada um de vocês vai instalar no notebook. E o íconezinho que fica salvo é este aqui, este cubo mágico. Porquê o cubo mágico? Porque é com ele que nós vamos poder criar a mágica da interatividade, da construção do conhecimento e levar realmente até aos nossos alunos estas aulas digitais que trazem realmente todo este engajamento. Lembrando que nós vamos primeiro falar da construção das aulas digitais, que estão pensadas, são conteúdos que os professores usam com telas interativas, lousas digitais ou projetando, está bem? Ou seja, são as aulas que servem de suporte para o professor construir o conhecimento lá com os alunos. Depois vamos ver as videoaulas, que já têm uma pegada diferente. Perfeito? Tá? Muito bem. Então aí a Nayara vai-me dar aí umas ordens para eu poder explicar a vocês, não é isso? Acho que já estão vendo a minha tela, né? Está certinho. Isso, já estamos vendo. Vamos lá. Então tu começa pelo princípio, não é, Nay? Isso. Como que a gente acessa? Muito bem. Então, gente, isto é um aplicativo. Então, se eu tenho aqui o iconezinho, é o mais simples. Duplo clique e ele vai iniciar. Logicamente que isto é comum a qualquer aplicativo, só que o que nós queremos dizer é que para acessarem vocês vão usar as credenciais que a Sayonara já passou, que é o vosso e-mail. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui este e-mail, ok? E a senha de acesso, que ela é pessoal, está bem? Cada um de vocês tem a senha que foi passada. Para não estarem sempre preenchendo estes dados, depois vocês podem colocar o cheque aqui em salvar dados, está bem? Que assim já entram automaticamente. Porquê é que eu não fiz isso? Porque eu tinha que mostrar como é que vocês acessavam, está bem? E como é que acesso? Ó, tenho dois botões, tenho login ou sair. Eu não quero sair porque eu quero produzir, não é isso? Então eu vou clicar em login. E quando ele logar, ele vai entrar naquilo que nós chamamos de interface inicial. Esta interface aqui, que ela é muito simples e ela é intuitiva. Nós temos duas opções. Ou eu vou criar os meus conteúdos do zero. Criar é do zero, é um que eu ainda não iniciei o processo de criação. Ou então acessar aos meus conteúdos. E o que é que são os meus conteúdos? Vão ser tanto aqueles que eu baixo, como exemplo da plataforma, está bem? Ou aqueles que eu estou num processo de criação, que eu já iniciei, mas que salvei, ele já está criado, só ainda não está finalizado, não é isso? Então, quando eu quero ir aos meus conteúdos, eu clico em meus conteúdos, educação infantil, e depois eles estão organizados por área de conhecimento, está bem? Aqui por campo de experiência, ok? Se repararem, estamos visualizando. E como é que eu volto ao inicial? Aqui na casinha, gente. Ó, aqui em cima, casinha. Volto lá no início. Perfeito? Aqui já sabemos que é para criar e eu vou chamar a atenção só de um botãozinho aqui que também é importante. Aqui no canto superior esquerdo, nesta nuvem, se eu clicar, eu vou ter o estado dos meus downloads ou dos meus uploads. Ou seja, quando eu coloquei para baixar uma aula, se ela já está verdinha, significa que já foi baixada. Ou nos uploads, quando vocês finalizam o processo de criação e querem enviar para a plataforma para ela ser validada pelo TeamWiki, vocês também têm que visualizar se já está verdinho aqui com o cheque.
Se já tiver, já está lá na plataforma. Perfeito? Sim? Como é que eu vou lá no início, onde tinha aqueles 2 botõezinhos? Onde é que eu clico? Na casinha. Na casinha. Home, Sweet Home. Volto aqui à base. A Isabela aí me ajudando. Muito obrigado. Então vamos lá, ó. A Nayara lançou-me aqui o desafio que é, em primeiro lugar, de iniciar aqui o processo de criação, não é? Isso. Eu já me adiantei, né? O primeiro que ela tinha falado era da É tão sociedade. fácil, né, que já tá... Este é tão fácil que eu já pego aqui na sequência, então como é que eu crio? Como é que eu inicio? Ora, se eu tenho 2 botões, que é para acessar aos que já criei e outro para criar, se eu quero criar, Isabela, eu vou clicar em... Na primeira opção, criar conteúdo. Exatamente, bem simples, criar conteúdo. E aqui começa a mágica. Reparem, nós não estamos fazendo uma apresentação, um trabalho corporativo, é uma aula. Então tudo está enquadrado pedagogicamente, não é? Num plano de aula que tem uns objetivos pedagógicos. Então o próprio aplicativo, o eCreate, vai pedir-me algumas informações, ou seja, já vou estar criando aquilo que nós chamamos até internamente o chapéu do conteúdo, que é o enquadramento do plano de aula. Então, por exemplo, nome do conteúdo. Eu vou chamar-lhe aqui Cuidados Pessoais. Olhem só. Este nome pode ser até apelativo, gente. Sejam criativos aqui no nome. E a competência lá da BNCC diz cuidar, identificar os cuidados, mas eu posso criar um nome interativo também. Um nome atrativo, diria. Por exemplo, minha higiene pessoal. Podemos fazer com que o próprio conteúdo converse com as crianças e com o professor também, não é? O nível de ensino, então vou dizer que é educação infantil, a área científica eu posso pôr corpos, gestos e movimentos, quantas aulas, ou seja, como já temos lá no planejamento, este vou dizer que é para 3 aulas, perfeito, qual o tema? Vamos encontrar o tema que mais se enquadra, depois vocês pesquisam aí também, ok? Então, podem depois analisar para verem qual seria realmente o tema que se enquadrasse mais naquilo que vocês estão a explorar. Eu vou selecionar aqui um aleatório, mas depois vocês pesquisam aqui a parte que acharem mais interessante. Pode ser? Sim? Muito bem. Vou dizer até partes do corpo. Opa, selecionei, falei um e cliquei no outro. Subtemas, também vem do copy-paste lá do planejamento. Vocês não estão aqui pensando em nada. Copy e cola, por exemplo, será lavando as mãos. Opa! Lavando as mãos. Outra seria partes do corpo. Higiene. Vamos imaginar que seriam estes. Fazendo uma piada agora, Helder é professor de História, tá? Ele não é professor de Educação Infantil. Não fiquem à espera que eu dê os melhores exemplos na educação infantil, mas eu vou explicar aqui a plataforma de criação como ninguém, tá? Agora vocês pensem no que seria para cuidados pessoais, não é? Isto depois depende do background de cada um. Fernanda, me fazendo uma pegadinha. Objetivos pedagógicos, o que é que vão fazer também? Copy-paste lá do planejamento, por exemplo, reconhecer a importância, isto depois depende do que vocês colocaram lá no planejamento. Perfeito? Tá? Isto para descomplicar, descomplexar aqui realmente esta criação, este início do conteúdo. Comentário introdutório podemos preencher depois e as referências quando tivermos, se retirarmos aqui o vídeo do YouTube, podem colocar aqui. Perfeito? O que é que eu preciso colocar? Estão vendo aqui este quadradinho? Eu já vou colocar aqui sempre a capa do meu conteúdo. Eu vou usar esta capa aqui em alguns momentos, mas esta vai ser a da apresentação. Então eu clico em editar. Ele vai perguntar, então, qual é que eu quero? Eu vou lá na pastinha que vou baixar do design do CML, lembram que eu falei do CML? Clico e tem conteúdo. Qual é que é a capa? É este. E já está lá. Criar conteúdo. Vou clicar em criar conteúdo. Hábitos de autocuidado e conforto. Olhem só, aí realmente iluminismo é mais a minha praia, não é, Fernanda?
Eu estava colocando aqui os subtemas desajustados, mas tudo bem. Criar conteúdo. E vou dar sequência. O que é que eu pretendo fazer? Criar o conteúdo. Eu vou dizer qual é a aula que eu vou criar em primeiro lugar. Vou colocar aqui a hora do banho. E vou dizer se a aula que eu estou criando agora, se é 1, se é 2 ou se é 3. Reparem, lá atrás eu disse que eram 3, ele já me dá essa opção. Depois eu posso colocar aqui uma imagem também. Clico em continuar. E agora uma dica importante. Os conteúdos devem ser feitos sempre em 16:9, está bem? Aqui o 16:9. Lembrem sempre, não é 4:3, esta é para outro tipo de projetos. Estamos aqui com 16:9, aula em branco, clico em criar. E eu já vou começar agora a criar a minha primeira aula. Já estou aqui em cima, olhem só, cuidados pessoais, aula 1. Aula 1. E agora começa aqui a dinâmica da estrutura. Então, se é aula 1, eu obrigatoriamente vou ter que momento de aula? Podem ir dizendo? Introdução. A introdução e a exploração. Vou explorar ali alguma parte. Não vou ter as atividades e estes dois não interessam, que é para o ensino médio, está bem? Clico em avançar e aqui estou eu na interface de criação de conteúdos do WeCreate. Está bem? É esta interface. Ela é bem simples. Olhem só. Do lado esquerdo eu vou ter o meu navegador, ou seja, como se fosse a sequência, a minha linha do tempo com os slides. E eu disse que aqui vamos deixar de chamar slides. Aqui nós chamamos de class points. Está bem? Dentro do aplicativo é o Class Point, aí depois no manual do usuário vocês vão identificar. Então, Class Point é igual a slide, só que reparem, um slide é só um slide, um Class Point é um ponto de uma aula. Reparem já no peso pedagógico. Então, vamos ter aqui a nossa linha do tempo. Na área central é a nossa área de trabalho, onde vamos trabalhar, onde vamos criar o nosso Class Point. Estão vendo aqui este maisinho? Estão vendo? Ó, eu posso clicar e arrastar ele para onde eu quiser, tá? E o que é que eu faço? Clico e eu vou ter as ferramentas aqui do WeCreate, organizadas por categorias, as adicionais, as multimídia, geométricas, de inserção, das especiais e as de diagnóstico. E o T de texto. Então aqui vai ser a nossa barra mais importante. E sempre que eu clico numa, e abre as opcionais. Passamos com o mouse e ele diz direitinho para que é que serve cada uma das ferramentas, tá bom? Por exemplo, eu vou clicar aqui no T de texto. Cliquei e já tenho aqui uma caixinha de texto, tá bem? Dou duplo clique, vou escrever hora do banho, por exemplo, e se eu selecionar o texto, aqui do lado direito eu tenho as ferramentas estendidas de cada uma das ferramentas. Então eu vou poder alinhar o texto, os avanços, a cor, e até tenho aqui também algumas rápidas. Posso mudar o tipo de letra, posso aumentar o tamanho aqui para aquilo que eu mais planejei para o meu conteúdo. Está bem? Perfeito. Ainda na estrutura, lembrar que no cubo mágico, este cubo mágico, eu vou poder salvar como, enviar a aula quando terminam para a plataforma e o modo interação eu vou deixar para daqui a pouco. Está bem? Vou já explicar, logo em seguida já vou aqui dar sequência. Mas a estrutura base é então esta, não é? A Sayonara aqui quer acrescentar uma dinâmica. Força aí, Sayonara. Só para lembrar vocês, quando vocês colocam lá no cubo mágico, vocês estão fazendo aula, a gente não tem acesso a nada. Vocês vão salvando, mas a gente recomenda salvar como? Salva um arquivo .wic no computador de vocês, porque vai que o computador fecha, dá um pau e aí a gente perde coisas. Então tem muito disso. Ah, mas eu salvei, mas não salvou como? Então, assim, se você salvar como, vai salvar um arquivo dentro do computador de vocês e aí pode dar qualquer, né, tipo de acontecer alguma coisa no WeCreate que você não vai perder seu trabalho. Tá bom, pessoal? É aquela cópia de segurança que nos tranquiliza. Temos o salvar e, de vez em quando, salvar como e vamos lá também deixar essa cópia de segurança. Tá bem? Perfeito. Combinado.
Acho que então aí até vou retirar, já aprendemos o texto e acho que aí a Nayara tem mais algum desafio para me colocar. Qual é, Nayara, agora? Com certeza. Então as meninas já viram aí como a gente faz para começar a criar. Então vamos começar da forma, né? Para esse conteúdo. Como que a gente cria aí os nossos primeiros class points? Muito bem. O primeiro class point é a capa que diz educação infantil, tá bem? E onde é que ela vai estar? Estão vendo este losango? Este losango aqui, clicando, ele é um class point que não é este. Ó, o 1, estão vendo que dá um sombreado no 1, se eu clicar no 2, mas o losango, ele fica amarelinho. Estão vendo aqui que fica amarelinho à volta? Ele é a capa do nível de ensino, que vai ser uma imagem que é padrão. Então, o primeiro class point que nós fazemos, este primeiro, que é o losango, nós vamos aqui do lado direito em imagem de fundo, vamos na pastinha que vocês já vão ter baixado, aquela pastinha dos conteúdos, ok? E vocês têm lá capas das áreas científicas. Clicam, educação infantil, ok? E vão selecionar a capa. E é só isto que fazem aqui. Reparem o trabalho do primeiro class point aqui no losango, que é realmente colocar a capa inicial com a identificação de que é um conteúdo da educação infantil. Perfeito? Porquê? Porque ainda estamos fora do conteúdo. Isto é o grande chapéu, não é? O enquadramento. No class point número 1 da introdução, estão vendo aqui que tem introdução e aqui já tem exploração. Nós no class point número 1, vamos colocar a imagem que vem do design com o nome do conteúdo. Então, da mesma forma, ó, imagem de fundo, só que agora não vou nessa pastinha, vou lá na que me enviou o design, conteúdo, capa, e ela já aqui está. Já tem o primeiro class point do conteúdo com a capa do conteúdo. O que é que eu devo fazer aqui? Colocar uma caixinha de texto com o número da aula. Para quê? Para ajudar o professor a se localizar logo no início. Então eu coloco uma caixinha de texto, que clicamos no T, que já sabíamos. Vou colocar aula 1, ok? No caso, como é educação infantil, vamos colocar sempre tudo com letra bastão, senão a Nayara vai chamar a minha atenção. Vou colocar até um negrito, um begezinho clarinho e posso colocar onde acho mais interessante. Olhem que legal. Quando o professor estiver projetando, tem a indicação de que está na aula 1. Só que nós não vamos deixar os elementos soltos. Nunca, nunca. Como é que nós vamos fazer? Tudo o que nós vamos criar, vamos no finalzinho aqui nesta setinha, selecionamos os objetos. Estão vendo o cadeadozinho? Estão vendo aqui, ó? Bloqueia. Para quê? Agora vem a primeira mágica que eu disse que ia falar depois. Ó, quando eu for no cubo mágico, no modo interação, eu já estou vendo como é que o professor vai ver com as ferramentas de interação aqui na barra, ok? Então, se eu clicar aqui e arrastar, não corro o risco que o aluno desorganize os objetos. Por isso é que é importante bloquear, tá bem? Ó, só para conhecerem, estão vendo aqui a canetinha, olhem só se eu quiser brincar com os meus alunos, aqui todas as ferramentas que vou ter acesso também, tá bem? Podem depois também explorar aqui a interação, que é importante. Ah, quero sair, clico no ESC no meu teclado, ou então, 3 pontinhos, sair do modo interação e volto para a criação, tá bem? É o famoso tela cheia, só que mais do que tela cheia é o modo interação, porque tenho ferramentas para criar interatividade. Perfeito? Dúvidas até aqui nenhuma? Até agora não, mas eu já posso dizer que eu estou amando a plataforma. Ó, eu disse que não era da educação infantil, mas que vocês iam ficar apaixonadas. Não é isso? Ó, vamos lá. Então, para aumentar ali a paixão da Isabela e trazer aí o sentimento de paixão para a Rosa e para a Stephanie, que já estão apaixonadas também, vamos criar o quê? Sempre depois da capa, nós temos aquilo que se chama, gente, menu inicial. E o menu inicial vai ter os momentos que existem naquela aula. Ou seja, introdução, exploração, atividades, o que é que tem neste momento? Como é que eu crio aqui um class point em branco? Na introdução, vou lá, estão vendo o maisinho? Olhem só que facilidade. Clico no mais, já tenho ali o mais.
já tenho ali um em branco. Vou colocar a imagem de fundo que veio do design, não era? E tem um que diz menu. É ou não é? Olha aqui, menu, cliquei, já está ali. O que é que eu preciso? De criar os botõezinhos. Então, olhem só, lá, agora não vou com uma imagem de fundo, eu vou precisar da imagem do botão que o design preparou para mim. Vou no maisinho, no menu das ferramentas, lá no multimídia, inserir imagem. Ele vai perguntar qual é a imagem. Eu tenho que ir à pastinha dos ícones e já tenho os botões preparados pelo design. Vocês não se precisam nem preocupar em criar o botão. Ó, cliquei, está aqui um botãozinho, Ctrl+C, Ctrl+V, já tenho outro, porque vou ter, é a aula 1, não é? Então tenho a introdução e a exploração. Posso selecionar os dois e até alinhar, olhem só aqui no lado que interessantes. Alinhei, deixei bonitinho, só que agora preciso daquela palavrinha introdução e a que diz a exploração, que é lá na pastinha que nós vamos também disponibilizar para vocês baixarem. Então eu vou aqui aos conteúdos, temos momentos de aula, estão vendo aqui a pastinha momentos de aula, é do infantil, em português, e eu quero para já a introdução, e vou deixar aqui, opa, e agora quero a exploração, que eu vou deixar aqui. Depois posso customizar o tamanho do botãozinho, por exemplo, quero o botãozinho um bocadinho maior, o de baixo, nunca mexemos no azul, é tamanho padronizado, mas os outros podemos deixar para respirar e ficar mais bonito. Olhem só que interessante que já está a ficar. Mas eu sinto que poderia melhorar. Posso colocar, por exemplo, um pouquinho mais para baixo, o botãozinho deve ter sempre sombra, do lado direito, olhem só, é dar a ideia de botão ao professor para clicar. Olhem que interessantes. E posso trazer, por que não, o título também do conteúdo lá que o design me passou. Lá nos ícones vocês também têm aí o nome do conteúdo que pode tornar-se também interessante aqui. Olhem que bonitinho que está a ficar. Está ou não está? Estão vendo aqui a criação, o meu menu inicial. Perfeito. Só que agora eu tenho que fazer continuidade, porque aqui só estamos na base. Se fosse só isto era muito fácil. Agora é preciso trazer o conhecimento, não é? Só que para esse conhecimento eu acho que a Nayara tem aí mais algumas demandas para mim. Nayara, qual é que é o próximo desafio? Depois de eu já ter aqui a estrutura base. Isso mesmo. Agora a gente vai, né? Você já criou aí, então, o menu inicial, já mostrou para as meninas como que a gente customiza. Agora a gente vai, então, para o ponto inicial e muito importante da nossa aula, que é a introdução. Como que a gente faz aí, Elder? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Eu clico em introdução e eu quero vir para a página 3. Eu primeiro vou customizar a página 3. Imagem de fundo. Vamos lá. Na nossa pasta temos vários fundos. Vou selecionar o que acho mais interessante. Depois vocês é que vão escolhendo, tá? Então eu vou colocar que eu quero para já esse aqui. Olha que interessante. E eu vou dizer que aqui a minha introdução vai ter um vídeo. Então é um motivando. Então aqui, quando o professor clicar, eu quero que ele tenha aqui um motivando. Vou colocar uma imagenzinha. Também aqui, importante. Opa, não era aqui que eu queria ver. Era aqui, desculpem. Vou colocar aqui só mais uma dinâmica, desculpem, um motivandozinho, ok? Porque eu vou colocar, reparem, um vídeo introdutório. Mas como é que eu faço para inserir um vídeo? Multimídia, só que em vez de ser uma imagem, é um vídeo. Clica em vídeo e ele vai perguntar, ok, qual é o vídeo do meu computador que eu quero? Já tenho aqui um prontinho. Tenho aqui um videozinho, posso aumentar ou diminuir nos quadradinhos o vídeo. Perfeito. Posso criar até um contorno, se eu achar interessantes também, tá? E devo, sempre que tenho um vídeo, deixar uma orientaçãozinha. Por exemplo, assista ao vídeo com atenção ou atentamente. Tá bom? E vou deixar, por exemplo, esta indicação aqui em cima. Olhem só. Perfeito. Lembram que temos que selecionar tudo e bloquear. Não é isso? Seleciono, bloqueio. Sim. Se eu der aqui o playzinho, Smile and Learn. Oi, gente. Bem-vindos ao novo vídeo do meu canal. E vai ter aí o vídeo.
ok? Já temos mais uma estratégia. Só que nós sabemos que a nossa introdução vai ter o testando também, não é isso? Aquelas perguntinhas que vão validar isso. Então, como é que eu faço? Mais um class point, ok, preciso da imagem de fundo, tá? Vou lá colocar o fundo, e aqui vou ter botõezinhos também, não é isso? Que eu vou ter que colocar lá, questão 1, questão 2, posso até copiar o botão, Ctrl+C, venho aqui, Ctrl+V, posso diminuir também um bocadinho, vão ser só 2 questões para ser mais rápido. Perfeito. Preciso do título aqui dizendo testando. Inserir imagem. Olhem, vamos lá a inserir as imagens. Já sabemos que é da pastinha com o momento de aula. Testa. Muito bem. E vamos colocar aqui, por exemplo, uma caixinha que nos diga verifica o que você já sabe sobre os cuidados pessoais. Podemos brincar depois com as cores e tudo mais, está bem? Eu estou aqui deixando a base inicial. Como são botõezinhos, devemos nos lembrar de criar um textinho com orientação a dizer que clique, olhem só, clique nos botões para acessar às questões. Nós vamos ter aí 2 questõezinhas. Quando nós temos aqui uma orientação, os comandos, nós vamos colocar em tamanho 14. Pode ficar pequenino, que não tem mal, que depois se vê, ok? Porque é para não ter muita relevância. Os outros textos com informações colocamos 20 ou 24, está bem? 20 ou 24, e os comandos assim colocamos a 14. Já passo a palavra à Isabela, vou só dizer que falta aqui uma coisa, que é a indicação, dizendo questão 1, e eu vou customizar aqui este texto para ficar bonitinho. Então, olhem só, eu vou colocar a 28 e a negrito, e vou colocar aqui em cima, e depois Ctrl+C, Ctrl+V, tem outra caixa, só mudo aqui a indicação e coloco questão 2. Perfeito? Tá? Isabela, qual é que era a sua questão aí? Helder, uma dúvida. Esses botões, quando o aluno for responder, por exemplo, uma questão de sim ou não, ele pode ter a opção de circular usando a canetinha, que é um recurso, ou pode ter a opção de clicar. E quando o aluno clica na opção, vamos dizer que ele clicou na opção errada, direciona para uma página, tipo, tente novamente, nós podemos fazer esse tipo de interação ou não? Neste caso aqui, é direto para o professor trabalhar com base nos resultados. Então, o aluno responde, eu já vou fazer aqui uma pergunta, e o aluno responde, o professor tem os resultados. E o professor é que trabalha, está bem? Não tem essa dinâmica aí de feedback. É para o professor dar e desenvolver ele aí a estratégia, está bem? Na sequência. Então, não aparece para o aluno certo ou errado? Não. Aqui neste momento não, tá? Neste momento o aluno só responde, clica no botãozinho e o professor depois é que trabalha aí o feedback na sequência, está bem? Temos outras estratégias como as trilhas de aprendizagem e tudo que fazem esse direcionamento de feedback. Aqui neste momento é o suporte para o professor dar a sua sequência, está bem? Sim, obrigada. Perfeito. Nada, que é isso. Antes de continuar, só aqui uma questão. Eu preciso também de me lembrar que neste botãozinho, quando eu clicar, eu quero vir para o 3, não é? Reparem, as hiperligações. Como é que eu faço? Clico, hiperligação, e não diz class point? Olhem só, vou dizer que quando eu clicar ali, quero ir para o 3, tá? E, vou clicar aqui para o class point 3, perfeito. E quando clicar aqui, eu quero ir para este, vai ser o 5. Então aqui é para o 5. Da mesma forma, vou ter que fazer depois, quando criar os botões, aqui os class points das questões. Eu vou criar aqui só um class pointzinho para vocês visualizarem.
Será que é necessário estar sempre criando com imagem de fundo? Eu posso também duplicar. Quando tiver, estão vendo, ó, mouse do lado direito, se eu duplicar, ele já vem, por exemplo, com a imagem de fundo. E depois eu só tiro o que não me interessa e customizo o slide também, o class point, tá? Certo? Muito bem. Vou criar só uma pergunta para vocês verem a dinâmica das perguntas. O que é que eu devo fazer? Devo trazer sempre o botãozinho para situar o professor no número da pergunta que está a ser respondida. Coloco assim num cantinho, olhem que interessantes. Mas vou tirar a sombra, porque ele já não está clicável, porque já estou na questão 1. Tirei. Olhem que interessantes. E agora vou fazer a pergunta. E então o mecanismo do diagnóstico do WeCreate, ele permite-me criar estas perguntas automáticas em ferramentas de diagnóstico. Olhem só, são 12 tipologias, são várias tipologias aqui de questões. Eu vou explorar só sim ou não, tá? Sim ou não. Cliquei, vou dar um duplo clique e eu tenho que digitar a pergunta. Por exemplo, devo lavar frequentemente... Opa, nossa, peraí. Devo lavar as mãos com frequência? Tem que saber que tem que formular sempre com a resposta, só pode ser ou sim ou não. Não pode ser uma afirmação, porque isto não é verdadeiro ou falso, tá? As questões vamos deixar sempre a negrito e tamanho 28. Opa, no caso, 28. Para ficar grandinha. E vem esta dinâmica. Como é que o aluno responde? É depois no aplicativo que o professor envia a pergunta. Não se preocupem com isso, porque o sistema faz automaticamente. Mas como é que orientamos o professor neste class point de que esta atividade ela é de sim ou não? Nós vamos colocar sempre numa atividade de diagnóstico uma imagem que está lá na pastinha do material que se vai chamar perguntas de diagnóstico. E temos aqui, eu vou colocar a de esquerda para baixo, com a tipologia que nós estamos a usar neste momento. É de sim ou não? Então eu vou trazer na cor que mais me interessa para este cantinho. Olhem só como já está a ficar interessante. O professor bate o olho, já vê que é uma pergunta de sim ou não e vai saber, por meio de ícones que vou explicar em seguida, que existe esta dinâmica de envio para os tablets. A Nayara vai complementar aí. Isso. Quando a gente elabora uma pergunta, também é sempre importante a gente colocar a pergunta e selecionar ali a alternativa correta, tá bom? Então, quando a gente clica lá no botão diagnóstico, a gente coloca a pergunta e já seleciona sempre a alternativa correta. Isso. Eu, por acaso, estava esquecido, obrigado, que me passou. Clicamos 2 vezes e vamos dizer que sim, que é para a máquina poder contabilizar as respostas que estão corretas e as que estão erradas. Se não assinalarmos, depois a máquina não sabe o que é que está correto e o que é que está errado. Perfeito? Tá bom? Depois vocês exploram as outras tipologias. Devemos lembrar que devo selecionar tudo e bloquear. Só que agora, e eu estou-me adiantando aqui à Nayara para irmos agilizando o tempo, a Nayara vai fazendo o check-in nos desafios, que é para, eu já estou avançando, que é o quê? Ok, eu cliquei aqui e fui encaminhado para este class point, não é isso? Porque eu disse que era para o class point 5. Aqui eu fiz a hiperligação para o 5. Olhem só, class point 5. Aplicar. Olha, já está aplicado. Vou clicar e selecionar tudo, bloqueei. Então, quando eu clicar aqui, eu venho para aqui. Só que quando o professor acabar a atividade, como é que ele volta para ali? Então, aqui começam os ícones, está bem? Então, olhem só, lá em inserir imagem, na pastinha que nós enviamos, tem uma pasta que se chama ícones. Ó, os da educação infantil, eles são equivalentes aos do Fundamental 1, está bem? São os mesmos. Clico e eu vou ter estes ícones. Então, se eu quero fechar este class point para voltar ao menu anterior, eu vou usar, olhem só, o xizinho. E pego neste X e coloco aqui no canto, pode ser aqui, depois vocês vão colocando onde acham mais interessantes. O que é que tem que lembrar? Que eu tenho que dar a ordem de que ele vai, quando clicar, para o class point 4. Clico ali, 4. Aplicar, notificação verdinha, seleciono tudo, bloqueio, cubo mágico, salvar.
E não se esqueçam da dica da Sayonara, o salvar como, que é para terem a cópia de segurança, que isso depois, ai, nossa, ninguém avisou que a luz cai, fiquei sem bateria e não salvou em algum... Ah, a Sayonara falou que é preciso salvar como. Lembrem-se sempre, cópia de segurança. Em Portugal a gente diz que o seguro morreu de velho. Não sei se fala isso aqui no Brasil. Fala também? Fala também. Perfeito. Então olhem só a mágica. Agora, eu vou voltar aqui ao início, lá no Lusão. Como é que era para ver em tela cheia, com interação? Lembram onde é que eu clico? Cubo mágico, modo interação. Tela cheia, lembram? Perfeito. Ó, se eu avançar, avancei. Olhem que bonito. Se eu clicar, por acaso, aqui... o que é que eu me esqueci de fazer? Esqueceu de trancar os alcatrões. Aí... acham que eu estava fazendo porque me esqueci? Não, então eu venho aqui selecionar tudo e tranco. Exatamente. Não posso esquecer, porque viram que depois não vai direito. Agora, quando eu clicar em introdução, vai para onde? Vai para o próximo slide, né? Isso, vai, por acaso aqui é o próximo, exatamente. Cliquei e vim para o vídeo. Olhem aqui o vídeo. E vai, não é? Continuo. Depois, lá Tenho aqui o testando. Clico em questão 1. Fui para a questão 1. O professor pode enviar, olhem aqui, enviar a pergunta que seria para os tablets, está bem? Perfeito. E eu tenho ali o xizinho. Então, ó, clico no X, voltei ao menu do testando. Falta aqui também um outro ícone que faça com que daqui eu volte para o menu inicial. É diferente. O do menu inicial, gente, lembrem que é a casinha, está bem? A casinha. Sempre que eu volto lá para aquele que tem os momentos de aula, eu uso a casinha. Então aqui eu vou dizer que vou para o Class Point 2. Vou aplicar e vou trancar. Lembrem outra coisa, e já estou quase acabando esta parte de desafios. Nas atividades que vamos usar tablets, falta também um outro ícone. Quer dizer ao professor que aquela atividade não é para ele vir aqui escrever sim. Se ele tiver o projeto completo, ele pode mandar para os tablets. É um ícone também. E aqui é só colocar o ícone. Ó, cliquei e é este íconezinho que tem o computadorzinho com ponto de interrogação. Eu deixo lá a indicação. Que isto já os professores recebem a indicação de que sempre que encontrem isto, significa que esta atividade pode ser enviada para os tablets. Perfeito? Seleciono tudo, bloqueio e já tenho esta primeira atividade. Nayara, eu corri aqui, e agora? Correu bastante. Bom, Helder, a gente viu aí então, né, a gente falando de atividade, né, das perguntas, a gente viu as perguntas diagnósticas, mas falta, né, o que a gente falou lá desde o começo, são as atividades interativas, tão importante, né, nesse processo aí de ensino e aprendizagem das crianças. Como que a gente cria aí uma atividade interativa, uma questão? Como que a gente faz? Muito bem, vamos pensar que estamos na exploração, imagem de fundo. Eu teria que ter, gente, lembrem sempre que eu tenho que ter também o menu da exploração. Eu vou só deixar aqui a indicação, eu vou ter que ter o menu da exploraçãozinha também, está bem? Mas como? Eu vou fazer o seguinte, sempre o primeiro slide, vou fazer aqui um copy e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu tenho que ter um menu, o menuzinho que faz a parte inicial da minha introdução. Olhem só, eu tenho aqui os botões, vou trazer mais uns botõezinhos aqui. Vamos imaginar que neste, até posso colocar assim, sabemos que temos que colocar aqui a sombra do lado direito, e vamos dizer que em primeiro lugar nós vamos estudar lavando as mãos, não era? Lavando as mãos, para depois fazer a hiperligação com tudo o que seja a construção do conhecimento. Customizamos aquilo que nos pareça mais interessante dentro do layout também desta dinâmica, ok? Então imaginem que será o menu da introdução, da exploração, tá? E
podemos criar depois na exploração diferentes tipos de atividades, para além da construção do texto. Então eu vou colocar uma imagem de fundo, está bem? A imagem de fundo eu vou colocar esta aqui agora para ser diferente e vamos imaginar que a atividade era selecionar vários elementos. Então eu uso sempre a mesma dinâmica. Devo lembrar que devo deixar a indicação de, por exemplo, arraste os objetos para o local correto. Vamos imaginar que eu arraste os objetos para o local correto. Vamos imaginar que eu tenho esta atividade. Eu vou deixar a 20 ou 24, posso deixar numa cor mais interessante e eu posso depois colocar mais imagens. E aqui o que é que eu queria explicar acima de tudo? Que eu posso criar com as formas geométricas, olhem só, diferentes espaços. Eu posso, por exemplo, ter aqui um espaço, agora vou no preenchimento e dou aqui uma corzinha. Posso customizar a linha para ficar bonitinho. Ó, aqui eu posso ter diferentes espaços e deixar diferentes imagens com... Vamos imaginar que isto é como é que se deve lavar a mão e aqui o que é que não se deve fazer. E eu posso deixar diferentes atividades, por exemplo, aqui vou dizer que é correto, o que é que se pode fazer ao lavar as mãos e o que é que não se pode fazer, o incorreto. E eu posso deixar grupos de imagens aqui, agora em cima, para o aluno, por exemplo, arrastar para a parte que deve. O que é que eu devo lembrar? Quando eu for bloquear tudo, lembrem sempre que eu não posso bloquear os elementos que quero soltos para o aluno arrastar, está bem? Então, quando eu faço, por exemplo, inserir imagem, e eu vou aqui aos ícones, vamos imaginar que eu vou colocar várias imagens. Esta menina aqui, esta aqui só tem as imagens corretas, o incorreto não vai ter, vamos imaginar, não é? E eu bloqueio tudo menos estas duas imagens. Porquê? Porque eu depois, lá no modo interação, olhem só, eu vou querer que o aluno estas possa arrastar para o local correto. Deu para pegar a ideia? Tá? Eu depois tenho sempre que ter em consideração essa dinâmica aí para criar atividade interativa. Mas penso que já deu aqui para explorar. E eu posso também criar, e agora vou só explicar a raspadinha, as outras depois as meninas vão explorar, mas lembram das raspadinhas, não era? Onde é que ela está? Nas ferramentas especiais, quando eu venho a raspadinha, clico, eu já tenho o cartãozinho. Eu posso esconder, colocar do tamanho que eu pretendo, faço um Ctrl+C, Ctrl+V para ter duas iguais. Opa, Ctrl+C, Ctrl+V, tenho duas iguais. Aqui vou baixar um bocadinho. Opa. E o que é que ele faz? Olhem só, eu vou ao modo interação e no raspador daqui da raspadinha, quando eu clico, o aluno isto já está preparado para ser raspável. Ó, Isabela aí sorrindo que já está aí tendo ideias. Ó, eu já posso usar com esta dinâmica de raspar para criar a interatividade, está bem? Raspadinha cria interatividade. Mas eu queria, por exemplo, uma cortina. Venho nas especiais e eu também tenho a possibilidade de criar uma cortininha. O que é que são estas cortininhas? Elas tampam aqui a informação e depois lá no modo interação o professor vai poder arrastar, abrir, desvendar, se quiser, tratar a informação de forma gradual, está bem? Deu para pegar aqui a ideia também? Sim. Perfeito. Nai, aí dos desafios já estamos quase com todos para passarmos aí à dinâmica das videoaulas, não é? Sim, já estamos quase com todos. Só enfatizar uma coisa que a gente falou para as meninas lá nesse menu de exploração, que é muito importante a gente ter o aplicar conhecimento, que são aquelas atividades, o botãozinho que vai redirecionar o professor depois para aquelas atividades, né, para aferir os conhecimentos dos alunos.
ao longo aí do que foi construído durante a aula. Então, sempre vai estar aí também no menu de exploração. Isso. Sempre que é necessário colocar, colocamos como imagem o botão de aplicar conhecimentos, trazemos aquele que fique mais bonito nas cores que eu pretendo. Dou na mesma a sombra, faço a hiperligação para onde eu tenho as atividades intermediárias. Perfeito? No finalzinho, quando tiverem concluído, vamos imaginar que este já era o último class point, colocam uma imagem de fundo, gente. Olhem só, vocês têm a página final, que vai poder ser ou continua, colocando a hiperligação transparente para o class point número 1. Como é que faz isso? Simples. Um retângulo, ok? Está aqui em cima. Coloco. Hiperligação para o class point número 1. Aplico. E depois eu só tenho que fazer o seguinte, ó. Linha. Coloco aqui no transparentes e bloqueio. E ele já não se nota, mas quando eu clicar já vai lá para o primeiro class point. Mas na última aula não continua, porque quando acabarem o conteúdo, a imagem que devem colocar é a de conteúdo concluído, que é essa aqui. Tá bom? Perfeito! Prontas para criarem aí as vossas mágicas. Lembrando de salvar e salvar como. Tá bom? Acho que daqui do Create, agora só depois na prática, baixando os exemplos, baixem, porque assim, estamos aqui mostrando ferramentas. Depois é com a prática e com alguns exemplos, está bem? Tá bem. A Sayonara quer aqui acrescentar? Sim, pessoal. Olha, eu já adicionei, né? Passou um carro aí. Eu adicionei já lá na pasta, lá no nosso grupo no WhatsApp, tá tudo lá. Tem um guia lá que está escrito como guião, que é da estrutura da aula. Então está escrito tudo isso que o Helder falou, né, na introdução, quais são os elementos, né? Eu quero clicar, vai lá na pasta no Drive, onde que está a pasta dos subtítulos, né? Introdução, exploração. Então tá tudo lá. O planejamento, a primeira coisa que vocês têm que fazer agora, cada um de vocês vai receber um tema, né? Um conteúdo que já está elaborado. Então, vocês entram lá no documento do Word e vão ver qual conteúdo que cada um de vocês tem. Aí, cada conteúdo, vocês vão fazer o planejamento, que é o que eu acabei de enviar aí no WhatsApp, que é o documento no Word. Aí você, recebi as cores. Eu também sou igual o Helder, não sei os conteúdos do infantil. Mas, enfim, recebi o conteúdo. Eu vou precisar de 3 aulas. Na aula 1 eu vou fazer isso, aquilo. E aí vocês enviam, né? Isso que o Helder já falou. Enviam para o pedagógico@wikialphabet.com. Nós iremos analisar, devolvemos para vocês e aí vocês já começam no WeCreated. Qualquer dúvida amanhã, na hora de instalar o WeCreated, se vocês tiverem qualquer problema, vocês podem me chamar aqui que a gente faz o acesso remoto e instala para vocês. Beleza? Combinado, obrigada. Relembrando aí, Sayonara, aquele passo a passo, não é, que já foi partilhado e que certamente conseguirão fazer essa instalação fácil, tá? Mas não ficamos por aqui, não é, Helder? Para além de todo este encantamento com as aulas, ainda temos a magia de poder trazer e produzir estes momentos de videoaula que claramente envolvem aqui a imagem, sobretudo a história, não é? A história contando, narrando, trabalhando, dando exemplo na videoaula. Vamos aí falar um pouquinho também das videoaulas como uma métrica muito importante na nossa metodologia. Também elas necessitam de ter um alinhamento, de ter dicas principais para que fluam e que atendam de facto àquilo que é o nosso público-alvo. Olha, queres-nos explicar um pouquinho estes pontos-chave relativamente à produção da videoaula, que é muito importante? Vocês já tiveram este trabalho no desafio que nos apresentaram, é claramente um desafio,
mas precisamos de relembrar aqui também alguns pontos que são fundamentais neste processo de produção. Exatamente. A videoaula deve ser uma videoaula e não só um vídeo que passa as informações. Isto é muito importante. Porquê? Porque isso vai nos permitir adaptar-nos tanto à faixa etária dos nossos alunos como à efetiva construção do conhecimento. E para tal, aqui a dinâmica da linguagem é muito importante. É ideal falar pausadamente, com todas as sílabas, com todas as letras, não é? Não, porque nós muitas vezes, em contexto informal, vamos comendo aí algumas sílabas e falando, por exemplo, em vez de falando, isso numa videoaula, o que é dito e gravado não pode ser voltado atrás, não é isso? Então temos que ter efetivamente alguns cuidados, garantir que realmente temos em consideração que o nosso conteúdo ele é realmente compreendido. E devemos evitar, por exemplo, dizer aquelas bengalas, que é muito comum nós dizermos portanto, e numa videoaula de 3 minutos, o professor diz portanto 20 vezes. Que em vez de o aluno estar atento ao que o professor está dizendo, está contando quantas vezes é que o professor disse portanto. Não é isso? Então, termos aí em consideração esse ponto também. Planejamento. Já sabemos que nós temos que escrever a história que queremos contar, senão ela, por mais que seja contada, não é entendida. Porque muitas vezes nós achamos que estamos a explicar muito bem e depois quem nos está a ouvir acaba por não pegar o princípio nem o meio e muito menos o final da história. Então pensarmos realmente nas etapas que nos permitem contar essa mesma história. Tempo de duração curto, senão sabemos que os nossos alunos não vão ficar atentos, então 3 minutinhos a 5 no máximo. Educação infantil eu acho que 5 até é puxado. 3 minutinhos ali, a menos que tenha uma canção em que estamos explorando uma letra que tem uma finalidade pedagógica. Então pensarmos realmente em vídeos curtos e que realmente aproveitam aquele tempinho curto de atenção dos alunos para construir conhecimento efetivo. Design. É os mesmos cuidados que devemos ter na exploração das aulas. Imagens com qualidade, garantir a legibilidade e garantir realmente que tudo é feito com qualidade também. Então, que seja uma videoaula atual, dinâmica, que traz esse encantamento, essa mágica da videoaula para que realmente o aluno se motive. E interagir. Isto é fundamental. Se eu estivesse aqui só falando e não interagisse com vocês, vocês já tinham ou adormecido, ou ido jantar, que estamos todos com fome, ou então pensado assim, este português é meio chato, não é isso? Então o que é que nós temos que fazer? Interagir. Temos alguns pontos em que criamos expectativa, criamos diálogo, ainda que os alunos não estejam interagindo, se sintam abraçados pelo professor que está explorando aquele determinado conteúdo. Então, cumprimentar, criar as despedidas, realmente criar uma dinâmica em que eu brinco com a entonação e gero expectativa, gero realmente que os meus alunos fiquem presos naquilo que eu estou dizendo. Perfeito? Deu para pegar a ideia também? Muito bem, dada a hora, vamos continuar. E eu vou só mostrar aqui umas coisas. Olhem só. Lembrem-se de fugir do estático. Se eu tiver uma imagem numa videoaula que acaba por ser estática, mas se eu trouxer, olhem só, para a mesma coisa, a da direita é um vídeo que eu vou mostrar, mas olhem, a esquerda era só uma imagem em que eu estou dizendo o movimento. Mas se eu trago um vídeo que, enquanto eu explico, está criando interação, torna-se muito mais interessante. É ou não é? Se eu tenho ali um GIF antigo, que era lá do início das aulas digitais, e se eu trouxer um vídeo 3D, olhem só que dinâmica quando eu digo que nós estamos no universo. E a galerinha fica presa naquilo que nós estamos realmente dizendo. Então eu consigo fugir do livresco, trazendo digital, com animações, infográficos, movimentos. Existem várias dinâmicas aí nos bancos de vídeos. Vocês podem também criar essas dinâmicas com várias ferramentas, mas apostem nisso, na dinâmica, no movimento, na interação, que isso vai realmente trazer o quê? Mais motivação para os alunos. E deixem de usar estas
imagens com fundo branco, elas não ficam bonitas. Usem assim, sem fundo. Existe também uma ferramenta, a Nayara depois vai compartilhar lá no grupo, não é, Nay? Que rapidamente vocês colocam lá a imagem e ela fica ao fundo. Fica muito mais bonito. Olhem só. Aí estou dizendo, nossa, estou puxando peso na academia. Se eu coloco isto, é demodé, antiquado. Se eu coloco assim, nossa, olha que cuidado estético, não é? Olha que bonito. É realmente a beleza e a forma, este peso ideal entre as duas coisas. E conseguirmos tornar realmente a nossa videoaula em algo interessante. E para além do vídeo, para a videoaula vocês têm que fazer um quizinho de 2 perguntinhas, por exemplo, 2 a 3 perguntinhas, que vão trabalhar vão avaliar os conhecimentos que foram trabalhados na videoaula. Devemos lembrar o quê? Agora é muito simples, olhem só, que realmente trataram os assuntos que vocês estão a perguntar, não é? Se eu estive a tratar de lavar as mãos e vou perguntar sobre o banho, isso era o quiz da outra aula, não é? Então, terem atenção, o nível de dificuldade, lembrar-nos que estamos na educação infantil, então não posso fazer ali um texto longo nem nada. Então, apostar aqui nessa dinâmica, motivar, basicamente não ser redundante, porque se estiver sendo respondido, por exemplo, fora, com o pai, fora da aula, não deixar na dúvida daquilo que se pretende. Atenção aos erros, que eu sei que às vezes não são erros ortográficos, são de digitação. Muitas vezes a gente diz que são de digitação sabendo que são ortográficos. Mas cuidado, escrever bem em português, porque estamos criando conteúdo educacional, está bem? Então ter também essa dinâmica e legibilidade, para quê? Para que realmente não existam dúvidas, que aquilo é o melhor quiz, a melhor videoaula, a melhor aula, e vocês vão estar a fazer o melhor material possível. Então estes cuidados ajudam-nos efetivamente a criarmos o conteúdo de sucesso que vocês fizeram lá atrás no planejamento. Existem várias dicas também, não é, Nayara? Acho que até nos pode dar aí da sua experiência aqui vós estas dicas para fecharmos também aqui esta ideia. Isso, além dessas dicas, né, que a gente tem, optar por ângulos diferentes de imagem, né, para não ficar mesmo aquela coisa monótona, sempre do mesmo lado, interagir com os alunos. Como a gente está sempre, desde o começo, falando, para a gente utilizar o lúdico, às vezes um objeto, você está falando uma explicação, você utilizar, pegar um copo, ou algum objeto concreto, né? Interagir ali com o aluno, aproximar mais ele, trazer ele mais perto de você, também é muito interessante. Além disso, né? Aproveitar a linguagem não verbal. Professora, a gente gesticula muito, né? Eu mesmo estou falando aqui. Então, também utilizar, explorar bastante a linguagem não verbal. Utilizar um tom de voz perceptível, não é porque a gente está trabalhando aí com crianças do infantil que a gente precisa falar aquela vozinha infantilizada, né? A não ser que seja do contexto, de repente o professor quer contar uma história, né? Utilizar e mudar o tom. Roupa apropriada também é muito importante, né? Levando em consideração aí que, como o Elder disse, é algo que vai ficar gravado, que vai ser visualizado por muitas pessoas. Então, a gente ter esses pequenos cuidados com a vestimenta, cabelo, enfim. Tela limpa, né? Os pequenos, principalmente, eles tendem a se distrair. Então, se tiver muitos elementos visuais que ajudam, mas se tiver muitos, eles acabam distraindo e nem prestando atenção no que a gente está falando. E também importante, como eu falei, né, para a gente trazer mais o aluno para perto da gente, é sempre estar aparecendo aí o nosso rosto durante as explicações aí da videoaula. Isso, exatamente. Acho que são dicas muito, muito importantes, e lembrar-te que é como a nossa experiência, não é? Em contexto real, que realmente voltamos a dizer o menos é mais, e trazer os elementos fundamentais, essenciais, para dar valor, principalmente por serem aulas de educação infantil, àquilo que vocês contam, à história que vocês estão explorando, não é? Enquanto que uma videoaula do Fundamental 2, do ensino médio, ela tem que ter ali muito contexto informativo. Acreditamos que as da educação infantil, vocês com a vossa mágica, o vosso contar a história, eles já enriquecem, então trazer só elementos fundamentais para a nossa aula. Ok? Perfeito?
Depois isso que eu vamos queria- passar também os tutoriais de como levar o vídeo para a plataforma e tudo mais que colocamos para vocês não se preocuparem nesta fase com isso. Preocupem-se em primeiro criar a aula e enviar-nos o vídeo que nós depois também conseguimos dar essas indicações. A Isabela. Licença, Helder. A Wiki, Alphabet, tem algum meio para a gente poder editar esses vídeos? Ou nós podemos usar as plataformas gratuitas? Podem usar as plataformas que quiserem para fazer a edição do vídeo, está bem? Nós depois só vamos querer o arquivo do vídeo finalizado, o MP4, que depois vamos fazer o upload na plataforma, está bem? Tá bem, obrigada. Perfeito. E Depois sem vamos... o logo, desculpa, sem o logo do aplicativo também é importante. Sim, às vezes há aplicativos que deixam uma marca d'água, boa, não é? Não é que às vezes usamos aqueles free, mas que depois tem lá, que diz assim, Power Soft Video. Então, aquilo fica lá aquela marca de água gigante, ou seja, convém usarem o OBS Studios, enfim, existem vários, o Fotos, o que vocês quiserem, para fecharem aquele vídeo, que depois ele vai ser subido na plataforma. Tá bem? Vamos depois passar em tutoriais, para não ficar pesado hoje, de como é que sobem e tudo, até porque amanhã não vão fazer já as aulas, as videoaulas e tudo, um passo de cada vez. Não é, Fernanda? Acho que sim, e acho que agora seria tempo de ver um exemplo de uma videoaula, ainda que possamos não assisti-la até ao final, só para terem uma ideia do que é que pode ser feito para explorar um conteúdo. Vamos ver. Opa, desculpem que eu passei à frente. Não estás compartilhando o áudio, Helder. Tá sem som. Perdão. Tem aí que entra entusiasmo com o Sr. Sapo. Então, era, enquanto voltas a compartilhar, reforçar aqui claramente a ideia do contar histórias, não é? E sobretudo envolver as crianças nessa narração, nessa envolvência, trazendo estes objetos. Vamos ouvir então aí a aula do sapo musical. Olá, criançada! Como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Dessa vez eu tenho um ajudante. Veja só quem está aqui. É o Sr. Sapo! Vocês conhecem alguma música do Sr. Sapo? Ele gosta muito de cantar. Eu conheço essa música aqui, veja só. Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta manhã, é porque tem frio. Vocês conhecem essa música? E essa outra aqui? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Essa você também conhece, não é mesmo? O Sr. Sapo adora cantar, adora uma música. Então, que tal se a gente criar um sapo musical? Deve ser bem divertido, não é mesmo? Bom, para isso, então, vamos deixar o Sr. Sapo aqui do ladinho e nós vamos precisar de uma folha verde, uma folha branca, 2 tampinhas de garrafa. Vou acelerar um pouquinho. E fita adesiva. Opa, que já todos sabíamos montar o sapo. Eu, por acaso, não sei. Opa. Pronto, agora nós já temos o nosso sapo musical. Veja só. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Pronto! Preparado para montar um sapo musical aí na sua casa? O sapo vai estar aqui, aguardando para ver o resultado. Até já! Obrigada, Helder,
pela partilha aí desse exemplo de uma videoaula com esta história, com esta interação, dando aí claramente algumas ideias que podem também usar. E estamos aí na reta final, não é? Para o grande desafio durante este treinamento que tivemos aí, Nayara lançando alguns desafios ao professor Hélder. Agora somos nós que vos lançamos o desafio de, com os temas que vos iremos atribuir, pensarem no vosso conteúdo, explorarem as grandes temáticas e produzirem numa primeira etapa, como já foi referido, o roteiro do planejamento e dando assim seguimento e início à própria produção, não é, Aras? Queres também esclarecer aí alguns pontos? A Nayara estará fazendo aí essa ponte convosco nos próximos dias, com a partilha do planejamento, Nayara? Isso mesmo. Durante o intervalo, eu já enviei para cada uma de vocês o tema, o campo de experiência e habilidade da BNCC, tá? Depois eu posso compartilhar também, meninas, com vocês um documento que ajuda muito, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma planilha da BNCC que tem o currículo. Desculpa, deixa eu só ver que sugestões para o currículo. Lá tem a BNCC mesmo, ela deixa de forma bem específica o que é para trabalhar em cada uma das habilidades. Então, isso isso ajuda muito a vocês na hora de vocês criarem as atividades, né, na construção do conhecimento. Então, depois eu vou compartilhar com vocês. No e-mail tem lá certinho o tema, né, como eu falei, o campo de experiência. Quando vocês forem escolher, uma coisa para eu frisar, quando vocês forem escolher o nome do conteúdo de vocês, fique à vontade, não precisa ficar muito preso ali o tema é só para vocês se guiarem, né, no objetivo do conteúdo, mas não precisa ficar aí preso, como a Fernanda falou, é um conteúdo de educação infantil, então, como, por exemplo, o corpo que fala, é um conteúdo que fala dos sentidos, então o tema é mais apelativo, né, então vocês podem explorar bastante essa parte. Tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail ou chamar por WhatsApp, pode me chamar. Se for mais fácil, que eu acho que é bem mais rápido, também fiquem à vontade. O roteiro de planejamento também já foi partilhado. Esse é o vosso primeiro grande desafio, é olhar para esta estrutura, começarem já a colocar as vossas ideias aí no documento, partilhando depois connosco, para podermos aí depois no plantão de dúvidas, esclarecer as dúvidas que forem surgindo e ir avançando aí no processo. Não sei se querem fazer alguma pergunta, Hélder, se queres complementar também com mais algum ponto. Não, é isso. É só desejar aí um ótimo trabalho e não se deixem assustar, pelo contrário, deixem-se entusiasmar para criarem coisas surpreendentes, acima de tudo. Até porque aquilo que vai ser o trabalho de vocês vai ser uma mudança efetiva em educação, em contexto real. Estão contribuindo também, não só, logicamente, para terem todo este processo, toda esta contabilidade, como nós falamos no início, mas também estão contribuindo para um projeto que realmente traz qualidade em educação, traz qualidade para os alunos da escola pública, traz qualidade para todo o processo de ensino-aprendizagem e traz qualidade também para o processo de desenvolvimento profissional dos professores. Isso é muito importante, porque muitas vezes os professores até querem criar estas dinâmicas, mas não têm realmente o conteúdo que lhes permite realmente levar, criar, construir conhecimento. Por isso, desejar-vos a vocês boas criações, bons compartilhamentos aí de estratégias e estarei sempre aqui dando suporte também lá no WhatsApp, em alguns plantões, algumas vezes sou eu que surjo por lá e estamos à disposição, passamos a ser um time e é isso que nós pretendemos, que é criar conteúdos de referência aí para transformar a educação, tá bom? É isso mesmo, só complementando aí o Hélder, eu falo que é uma troca muito grande, né? Vocês têm o conhecimento, né, da parte didática e a gente
tenta aí auxiliar vocês como que pode, né, melhorar isso com a tecnologia, com a nossa ferramenta digital. Mas quem tem todo o conhecimento é vocês. Mas assim, depois vocês vão ver que vocês vão até aplicar as coisas dessa estrutura nas próprias aulas de vocês presencial, que acontece muito que os professores falam com a gente, porque a gente tem sempre, né, aquela regradinha, né, uma ordem em sequência, né, uma linha de raciocínio, e fica realmente muito organizado. Então eu falo que é uma troca grande que a gente tem com vocês. E eu desejei boa sorte, tomara que dê certo. Mesmo o desafio, o primeiro conteúdo leva mais tempo mesmo, porque vocês saem, né, da zona de conforto de vocês, da plataforma que vocês já usam, né? E onde que eu vou colocar? Então, assim, quebra a cabeça, vale a pena. Depois vocês vão ver que os próximos conteúdos vão ser bem mais rápidos, bem mais fácil, tá bom? É isso, pessoal? Terminamos? Quer adicionar alguma coisa, Fernanda? Queria dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta adicional? Não. Oi, Isabela. Licença, eu queria agradecer pela formação, agradeço, né, eu acho que foi bem explicativa, agora já estou ansiosa para começar, né, a descobrir tantas coisas legais que dá para fazer. Eu sou professora de educação infantil aqui no Brasil, na próxima semana estou me mudando para Portugal, vou ficar em Braga, eu sou mestranda na Universidade do Minho, então estou nessa fase de mudança, estou muito animada, né, porque eu sou mestranda na área de tecnologia educacional, e minha vertente de estudo é justamente educação infantil com as TICs. Então, isso é tudo o que eu acredito que eu estudo. Então, estou bem animada. Aí eu queria agradecer pelo momento de formação. Que ótimo. Então, boa viagem para a Isabela em particular e para a Stephanie e a Rosane. Boa viagem também por este mundo da produção de conteúdo digital. Estamos aí à disposição. Obrigada, então. Até breve. Obrigada, meninas. Boa noite. Tchau, Obrigada, pessoal. Tchau.